Olá, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita, Cristo, Amor e Paz. Que Jesus esteja conosco nesta conversa e que possamos juntos refletir. A nossa temática de hoje é tolerância e paciência. Nós vivenciamos uma época na humanidade, no nosso contexto social, em que está cada vez mais difícil observar o exercício da tolerância nas relações. Nós temos pressa de realizar as nossas tarefas, de conquistar os nossos objetivos. Nós buscamos permanentemente a nossa satisfação pessoal. E diante do contexto social que se apresenta, diante da conturbação das emoções, a realização dos nossos anseios nos aparenta cada vez mais difícil. Então, quanto mais difícil aparenta ser ter uma determinada realização pessoal, alcançar os nossos sonhos, ter um nível mínimo de conforto, de bem-estar, ter saúde, ter paz de espírito, ter comodidade no nosso lar, no nosso convívio, quanto mais distante isso se apresenta, mais agitados nós ficamos, mais nós buscamos e mais nos impacientamos, não somente diante da demora de tudo aquilo que nós estamos esperando, mas perdemos facilmente a paciência, a capacidade de tolerar o nosso próximo. Nos irritamos com as dificuldades dos nossos irmãos, não toleramos ideias diferentes das nossas e buscamos cada vez mais homogeneizar os pensamentos, os entendimentos e autoafirmar a nossa maneira de ser, nos autoafirmarmos, mostrar ao mundo que nós estamos certos, que aquilo que nós buscamos, que aquilo que nós acreditamos é o melhor. Jesus nos pediu: sede mansos e pacíficos. Onde está a nossa mansidão no contexto em que nós estamos vivendo? No trabalho, nós somos aquele que sabe cumprir com as suas tarefas, esperar a hora de dar as suas opiniões, que faz a sua parte sem interferir na alçada do próximo? Em casa, nós respeitamos as diferenças de opiniões? Nós respeitamos o espaço de cada membro da família? Em todo lugar onde nós estamos, nós demonstramos a mansidão espiritual. E essa mansidão, meus irmãos, não é aquelas ovelhinhas enfileiradas que às vezes nós imaginamos de maneira figurada. Não é aquela pessoa que diz sim para tudo, que não se posiciona. Não. Ser manso é ter personalidade pacificamente. É saber colocar as suas ideias sem desrespeitar as ideias do nosso próximo. É tolerar as opiniões. É aceitar as necessidades de cada um. Porque nós costumamos, muitas vezes, impor a nossa vontade. Porque nós nos achamos livres. Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas ele deve ser exercitado até o ponto em que não prejudica o nosso irmão, em que não interfere na sua esfera de ação, em que não leva ele à infelicidade, em que não cerceia a sua liberdade indevidamente. Ou seja, nós devemos buscar na convivência o bem comum, o que é melhor para todos. E para aceitar o que é melhor para todos, para a maioria, ao invés daquilo que é melhor para nós, nós teremos que muito tolerar em relação às escolhas do nosso próximo.
Nós teremos que aceitar as diferentes formas de pensar, as formas de se vestir, de se apresentar perante o mundo, as formas de se divertir, de tranquilizar os corações, porque um pode buscar a calmaria da brisa e do canto dos pássaros, outro pode descansar somente ao som de música mais elevada. Então vejam bem, nestas pequeninas coisas geram-se os conflitos, principalmente num período de pandemia, em que temos as liberdades um pouco mais cerceadas, em que a maioria veste a sua máscara para não se contaminar e não contaminar o próximo, mas em que alguns se negam ao uso desta proteção, em que alguns se mantêm mais restritos ao âmbito do seu lar e outros não conseguem e correm para a vida social, para as aglomerações, mesmo com o risco do contágio. E mesmo assim, nós temos que encontrar um ponto de convergência para não destruirmos as nossas relações em decorrência dessas divergências neste exato momento. Porque aquele que hoje nos desafia e não veste a máscara, que nós pensamos ser indispensável, pode ser aquele ser que nós mais amamos, aquele filho querido, aquele familiar adorado, aquele amigo de infância, aquele vizinho tão prestativo. E de repente nós corremos o risco de abalar as nossas relações para sempre por divergência de pensamento. Então, a tolerância importa em valorizar, acima de tudo, o bem comum. E o bem comum passa pelo interesse da maioria, por aquilo que é melhor para a maioria dos membros de uma comunidade, mesmo que possa nos prejudicar. A responsabilidade de escolher como agir, de tolerar ou não tolerar, de abrir mão do seu posicionamento ou não abrir e entrar em choque com as opiniões. A responsabilidade é de cada um. Cada um de nós responderá. No caso da pandemia, do contágio, a resposta poderá ser o desencarne de um familiar que nós contaminamos. Mas a cada escolha nossa, nós vamos responder pelas nossas atitudes, pela nossa caminhada, pelo nosso temperamento, pelo nosso caráter. Então, nessas pequeninas coisas que ora podem resultar em nada de mais grave e ora podem resultar em prejuízo para os nossos irmãos, é nestas pequenas coisas que nós vamos aprendendo no balanço da convivência, no dia a dia, a tolerar um pouco mais, mas esta tolerância tem que ser recíproca, porque quando só um tolera, quando somente um é capaz de ceder e tudo suportar, a convivência se torna muito pesada e vai esgotando, vai retirando as nossas energias físicas e principalmente emocionais. Então, mesmo ser mais pacífico, mais compassivo, mais bondoso, se ele sempre entrega o seu posicionamento, se é ele sempre que vai ter que ceder, que vai ter que tolerar, chegará um ponto em que vai se desgastar, porque o outro não fez a sua parte. E isto acaba sendo um processo deseducativo, porque nas relações todas as partes têm que aprender a tolerar. Por quê? Porque todos nós sofremos, porque todos nós temos nossas provas, nossas cotas de dores a passar aqui na Terra. Nenhum de nós vem livre de provas e expiações. Então, todo ser humano, por mais calmo que possa ser, por mais evoluído, tem sua cota de dores, de provas, de expiações a vencer, tem suas dificuldades, tem seu trabalho a fazer aqui na Terra. Então, quando ele assume a parte que compete a outrem, por tolerar além da cota, porque está tolerando
sozinho, apenas de sua parte, porque o outro não está sendo recíproco. Então, quando alguém cede sem cessar, acaba se desgastando. E o outro que apenas recebe, acaba se deseducando. Mas a tolerância passa pelo processo de nos apacentarmos, de termos paciência. Porque paciência nos lembra saber esperar. Saber que tudo tem um momento. Que nada acontece de uma hora para outra. Então nós temos que ter paciência também com as dificuldades do próximo. Paciência com a lentidão do nosso próximo em retribuir o nosso perdão, em retribuir a nossa bondade, em retribuir a nossa compreensão. Quantas vezes nós tratamos bem, nós perdoamos, nós cuidamos, nós toleramos, nós carregamos nas costas para reerguer o nosso irmão sofredor. E ele continua a nos magoar. Aí entra o exercício da paciência, é claro, da paciência equilibrada. Não é aquela que tudo suporta, mas é aquela que sabe esperar o momento de maturidade de cada um. O momento em que aquele que nós estamos tentando ajudar, soerguer desesperadamente, vai finalmente amadurecer um pouco, perceber o nosso esforço, perceber que nós também temos o nosso sofrimento, a nossa cota de dificuldades, ou seja, ter paciência para que o nosso próximo consiga amadurecer e extinguir de dentro de si, aos pouquinhos, o seu egoísmo. De outra parte, paciência para conosco, para também extinguirmos o nosso egoísmo gigantesco, que tantas vezes nos impede de enxergar além das nossas dificuldades. Então, a tolerância e a paciência são muito próximas. E nestes dias de dificuldades, de dúvidas, de medo, em que as emoções estão perturbadas, em que os problemas emocionais se agigantam, exercitar a tolerância se torna uma lição muito mais difícil para todos nós. Ter paciência para esperar a pandemia acabar, ter paciência para sairmos do isolamento, ter paciência para conseguirmos um novo emprego, para podermos sair às ruas e sorrirmos sem máscaras, para podermos abraçar livremente os nossos amigos, os nossos conhecidos e exercitarmos todas as nossas tarefas de antes. Sairmos à rua e respirar e caminhar sem máscara. Paciência. Paciência para esperar este período que vai transcorrer gradativamente, porque vai cumprir-se um ciclo decorrente da lei de causa e efeito, de tudo aquilo que nós já trouxemos para a humanidade, estamos recebendo pela lei de causa e efeito a nossa cota de provações. Estamos passando por mais este período em meio a tantas outras dificuldades pessoais, porque além da pandemia, além do isolamento, além da ameaça do coronavírus, existem os desempregos, existe a fome, existem as dificuldades familiares, existem inúmeras outras doenças, existem bloqueios emocionais, existem sonhos, realizações que nós tínhamos planejado, quem sabe para 2020, quem sabe agora para 2021, quem sabe para 2022, mas que dependem do nosso caminhar, do nosso movimento atual. Paciência. Paciência também no nosso caminhar, saber frear os nossos anseios. Todos nós fomos colocados dentro dos nossos lares, num banquinho de pensar dentro dos lares. Paciência.
paciência para termos a permissão de retornar à vida que nós entendíamos como normal. Mas será que nós vivíamos a normalidade? O que é normal para nós? Brigar dentro do nosso lar? Discutir diariamente? Xingar nas ruas? Desmatar? Jogar lixo nas calçadas, nas praias? Será que esta normalidade que a humanidade vem vivenciando não precisa ser modificada? Qual é a normalidade que nós queremos nas nossas relações? Todos nós queremos a paz. Todos nós pedimos paciência e tolerância para com as nossas dificuldades. Mas nós temos paciência e tolerância para com as dificuldades alheias, porque se não tivermos, nós não estamos sendo pacíficos. Nós não estamos colaborando com um futuro melhor. Então, dentro de cada um de nós, existe a possibilidade de sermos arquitetos da paz, arquitetos do mundo de regeneração que todos nós andamos anunciando aos quatro ventos. Onde está esse mundo de regeneração? Está dentro de cada um de nós. E enquanto ele não for implantado individualmente na vida de todos os habitantes deste planeta, ou pelo menos da maioria, nós não teremos plena paz. Nós não teremos a felicidade plena. Nós viveremos na violência. Nós refutamos toda forma de violência contra nós. Mas quantas vezes respondemos de forma violenta? Quantas vezes desejamos a violência contra o nosso agressor? Pois enquanto nós estivermos nesta dicotomia de olho por olho, dente por dente, desejando o mal, nós não teremos paciência, nós não teremos tolerância, nós não aprendemos a amar. E vejam bem, paciência e tolerância não rimam com conivência, não são a mesma coisa. Nós não podemos ser coniventes com o mal, nós devemos separar o joio do trigo, apontar sim o que está errado, nos negarmos a praticar aquilo que vai contra os nossos padrões morais, nos apartar da maledicência, daquilo que pode prejudicar a humanidade. Já a paciência é tentar compreender a limitação alheia, compreender o nível de maturidade, de evolução do nosso irmão, pedir pela sua regeneração, lhe desejar o bem e colaborar naquilo que estiver ao nosso alcance para o seu progresso. Não precisamos nos prejudicar, não precisamos carregar o mundo inteiro nas costas, não precisamos abrir mão dos nossos padrões de conduta moral. Não precisamos abrir mão da nossa fé. Ao contrário, devemos nos conectar cada vez mais com Deus, rezando, pedindo por aqueles que nos ofendem, por aqueles que estão na caminhada que nós julgamos equivocada, e tentando, além de rezar, além de pedir, soerguer o sofredor, mostrar a ele uma nova possibilidade, apontar a ele uma nova caminhada. Tolerar as dificuldades do próximo é examinar a situação com cautela, com previdência máxima, mas com olhos de bondade, com olhos de amor, olhando no ofensor, naquele que viola as leis, um irmão necessitado, um irmão que precisa de ajuda, um irmão que eu preciso trazer para o lado daqueles que têm boa conduta, um irmão que eu preciso ajudar a pacificar, para que quando a maioria de nós se tornar pacíficos,
nós possamos finalmente transformar este planeta num lugar feliz, num lugar de boa convivência, num lugar de respeito às normas sociais, num lugar sem violência, num lugar mais saudável, num lugar com menos conflitos de convivência. Então, tolerar as dificuldades do próximo é um processo educativo nosso e do nosso irmão, nos educando para compreender a dificuldade alheia, para compreender do que está resultando a sua atitude, a sua escolha equivocada, e buscar uma solução pacífica, uma solução compassiva, para que ele possa, sentindo-se auxiliado, sentir-se amado, prestigiado, perdoado e, assim, fortalecido interiormente, tornar-se um homem de bem. Nós falamos tanto no homem de bem, no homem do amanhã, no homem que vai ocupar este planeta em dias de glória, em dias de paz. Nós podemos ser esse homem de bem. A maioria de nós já exercita a bondade na maior parte das suas relações, no seu dia a dia, nos pequenos gestos, naquilo que passa desapercebido, no cumprir com as regras de conduta, no pagar as suas contas, no respeitar o lugar do próximo, no respeitar a propriedade alheia, no respeitar os sentimentos dos outros. A maioria de nós busca cumprir as normas de conduta e de convivência. Então, nós estamos caminhando para sermos esse homem de bem. Que esse homem de bem venha paciente, tolerante, mas íntegro, convicto, inteligente, decidido, trabalhador, forte, convicto de que existe um Deus que tudo faz para o nosso melhoramento espiritual. Obrigada pela oportunidade. Que a paz do Cristo esteja nos corações de todos nós. Que quando tivermos dificuldade de tolerar, de esperar, de suportar, de compreender, possamos orar a Jesus e pedir a Ele, com humildade, com simplicidade, que Ele nos fortaleça com o seu exemplo, com o seu amor fraterno, que Ele nos resgate nos momentos de desânimo, de desventura, de violência, de desamor, e nos recoloque na caminhada do crescimento, do amor e da paz. Que assim seja.